Olá, meu nome é Ricardo Fernandes Rodrigues. Eu venho falar para vocês hoje sobre bonecos, né? Bonecos de stop motion, especificamente sobre a estrutura que nós usamos. Então é a ball joint. E a gente vai dar aula aí, vai para a segunda parte dessa aula de bonecos articulados, tá? Eu mostrei na aula passada como que funciona tudo isso, né? Como que é construído. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do conceito, né? Conceito, estrutura, as proporções, função, tá? Aqui é. Quando nós temos um personagem, quando nós criamos o art concept dele, a gente já começa a pensar nessa questão do boneco, né? Ou seja, a estrutura que vai para esse boneco. Se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo. Né? Então a gente começa, eu vou dar um exemplo aqui do nosso projeto do Criolando, o personagem então que nós já começamos a desenvolver os bonecos e o caminho que isso foi tomado para chegar aí num boneco legal. Depois eu vou pegar ele para vocês dar uma olhada. Primeiro eu começo com o desenho dele, eu pego uma fotografia e desenho o personagem. Você pode fazer da maneira que você quiser, mas eu gosto, eu fiz aqui um desenho realista, mais ou menos do que ele é, né, através de uma foto dele, que é um personagem folclórico aqui da nossa região, que é o Criolando. Nós estamos escrevendo essa história, vamos fazer aí um longa, e para isso precisa de pesquisa, né? Nós pesquisamos toda a parte da vida dele, do ambiente em que ele viveu, e agora então, com a fotografia dos personagens, a gente começa a desenhar ele para que o boneco fique num conceito mais naturalista possível, que é o nosso estilo. Né? Aí eu vou estilizando ele aqui, né? Eu já estilizei ele, né? E essa aqui foi a nossa escolha, passou por um outro processo. E aqui a nossa escolha, que foi para o boneco. Olha, tanto é que aqui a gente já fez o desenho dele de corpo inteiro, né? Com as suas características, a maneira como ele se vestia, a maneira como ele se comportava, a altura dele, os objetos de cena, né? Que é esse cavalinho de bambu, essa flor aqui do jardim, tá? O chapéu, nessa fitinha que ele tem, essas fitinhas de Mariano, né, que ele tem no peito. Então tudo isso nós já desenvolvemos no Art Concept, que é esse aqui. E aqui a gente começa a observar sobre as proporções dele. Qual é o tamanho, por exemplo, da estrutura que vai no joelho, que vai no fêmur, que vai na tíbia, que vai no pé. Então é a partir desses desenhos. E como a história é a história do Criolando Criança, a partir desses desenhos, desse art concept que nós fizemos no começo, aqui então a gente já começa a definir o nosso protagonista, o nosso personagem principal, que é o Criolando Criança. A partir desse art concept, então a gente já, desse conceito, né, a gente já percebe a função que ele vai ter, e as proporções, a simetria, né, que vai ser necessária para construir esse boneco, tá? É feito assim. A partir disso, então, deixa eu ver aqui as minhas anotações, senão me perco aqui. A gente sabe que o stop motion, ele teve uma evolução, né? Eu trouxe aqui um livro que eu gosto de apresentar ele, que é a animação básica, né? Stop motion, do Barry Purvis, que é muito legal para compreender essa questão da evolução de stop motion, como aconteceu. Aqui dá exemplos de vários filmes, de várias curtas-metragens de longa, que correu aí ao longo do tempo, para que a gente compreenda esse histórico do stop motion, que é muito, muito importante para quem quer trabalhar, quem quer escrever sobre stop motion, né, sobre bonecos, né, bonecos articulados em stop motion. Esse livro aqui é uma coisa muito legal, tá? Esse aqui é o livro número 2, tem o número 1 também, que você pode obter. Mas é muito importante ter essa compreensão acerca da história, da evolução dos bonecos até os dias de hoje. Hoje tem vários livros, né? Você pegar um livro do boneco, do Pinóquio, se você pegar um livro do Coraline, né, do Paranorman, um livro que eu acho muito legal, eu não consegui comprar ainda, mas eu pretendo comprar, é o livro do Box Troll. Box Troll, ele tem assim uma pegada diferente, né, do stop motion, mais assim realista ou hiperrealista,
que é muito interessante acerca de bonecos, das roupas, né? As roupas, pra você ter uma ideia, são feitas de chumbo, porque os bonecos eles estão sempre assim no ar, né? Do vento frio, então são feitos com películas de chumbo, para que a roupa fique pesada, para que haja esse movimento, né? De roupa quando eles andam, quando está no ambiente ao ar livre, então esse farfalhar das roupas acontece. Então tem ali uma pegada diferente, tanto em estrutura, né? Joint ball, quanto a cabeça. Nós vamos falar um pouquinho da cabeça ali na terceira aula também, sobre os bonecos. É muito importante pegar esses livros e compreender, aprofundar, né? Desenvolver conhecimento através desses livros, né? Através de tutoriais que existem aí na internet. Quando a gente entra em contato com esses bonecos, como Coraline, né? Os bonecos do Boxtrol, da Ilha dos Cachorros, do Mr. Fox, a gente percebe que claro, isso são os mais clássicos, né, aí desse segmento de audiovisual, de stop motion, são elementos clássicos, né? Mas quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, como foi feito, apesar que a maioria deles foi feito tira-retira, exceto Pinóquio, né? Não o personagem Pinóquio, mas os outros personagens. O Boxtrol também tem muito essa questão de animação direta, que é direta o Paranormal também tem alguns personagens que a animação é direta e não é o tira-retira, né? No caso do Coraline, você tira aquela uma máscara e coloca outra, vai tirando e colocando para dar sequência, fazer acontecer a mágica da animação acerca de expressão e acerca de sync labial. Então todo esse processo a gente encontra aí nos clássicos, né? A coisa que a gente gosta muito, que a gente preserva muito, que tem todo cuidado quando nós estamos fazendo aí, já é a questão da expressividade, né? Como que eles vão se expressar, né? Então, como que eles vão falar, né? Então, como é que ele vai se expressar, como é que ele vai se assustar, como é que ele vai, né, piscar, como é que ele vai fazer as coisas. Essa é uma preocupação que nós temos. Olha só. Filha, dá uma olhadinha se Deus está dando certo. Olha só, então essas expressões aqui, né, que ele tem, né, aqui tem uma coisa que puxa o cantinho do lábio, que ele sorri, né? Eu vou fazer para vocês depois, eu não estou com a ferramentinha aqui agora. Mas a expressão e a funcionalidade desse boneco, a gente tem que atingir o máximo na hora de construir, ou seja, começando pela estrutura até o final. Nós temos aqui a estrutura de uma cabeça, que é essa aqui, ó. Essa é a estrutura de cabeça. Ela é feita de... Deixa eu pegar aqui. Essa casca aqui, né, é feita de resina. Aqui está o cabelo, que não está montado ainda. Esse cabelo não está montado, ele foi só colado aqui por enquanto, né? Depois ele vai ser todo trabalhado para formar aí um penteado. Mas essa cabeça aqui nós já preocupamos. Como que ele vai falar? Aqui dentro vai ter a língua, uma língua de silicone, né? Porque às vezes quando fala a língua é projetada, né, de acordo com o boneco. Então a gente estrutura para isso. Aqui tem a estrutura do levantador de olho, né? As pálpebras abrem e fecham. Os olhos mudam, né? De acordo com a direção do olhar. Opa! Aqui tem um carretelzinho que puxa, né? Com uma linha, que é essa linha que está aqui, que vai puxar o canto da boca, vai fazer sorrir. Aqui essa pecinha aqui, então, puxa, né, o canto da boca, vai fazer, né? Fica bravo, tem esses tipos de expressão. Então, as expressões do boneco, a gente já começa a pensar, essa função da expressão, nós começamos a pensar aí, já no art concept do boneco. A gente já desenha algumas expressões e já começa a perceber como que vai ser feito, estruturado, como vai ser construído esse processo todo. Uma coisa que nós levamos em consideração também é esse boneco dentro da narrativa, dentro da história. Né? Nós percebemos que o boneco, de repente, que nem o Coraline, ele cruza a mãozinha assim. Essa aqui é a postura dela. Ela faz esse movimento com essa postura. Ah, tá legal. E um boneco para fazer esse movimento aqui? E uma estrutura para
para que aconteça esse movimento, ele fica fluido. Então isso aqui é narrativo, que é um dos comportamentos dela. O nosso personagem tem esse tipo de comportamento dentro da narrativa. Ela vai abaixar, ele vai se levantar, ele vai ficar de cócoras, né? vai se acocorocar, ele vai mexer no pescoço. Que ponto de pescoço que vai mexer? Ele vai colocar a mão nas costas, ele vai fazer um malabares, ele vai fazer... Então o roteiro, ele indica, né? Essa narrativa indica o movimento desse boneco, e através desse movimento é que tem que ser feita a estrutura, né? Essa estrutura. Esse boneco aqui, por exemplo, ele saca, né, uma arminha que tem aqui na cintura. Ele saca, então eu sei que ele vai fazer todo esse movimento aqui. Ele vai sacar a arma, ele vai apontar, né? Ele vai disparar ali no personagem folclórico, que faz parte da narrativa. Então todo esse movimento, eu sei que ele tem que ter. Eu sei que a narrativa faz. Eu sei que ele coloca a mão na cintura, por exemplo. Ele coloca a mão na cintura, como se estivesse descansando o braço, mas que esse é o maneirismo dele. Eu sei que essa é a narrativa. Então eu preciso compreender se isso aqui vai funcionar, se aquilo que eu vou construir vai funcionar, se vai ficar legal ou não. Então eu sei que essa aqui é uma dos maneirismos dele, que ele apoia a mão sobre a cintura, né? Ele faz assim. Então eu sei que ele vai virar a mão para cá, o polegar vai ficar para trás e ele vai apoiar a mão aí perto da cinta, perto da cintura. Porque eu sei que esse aqui é um comportamento que ele tem. A estrutura que eu vou construir, é possível? O cotovelo que eu vou fazer, é possível que ele faça esse movimento? Então eu já tenho que pensar. O pé dele vai dobrar? Vai ficar fixo? O pé dele vai dobrar? Vai fazer esse movimento aqui? Então eu tenho que pensar nessa estrutura também. Nesse caso aqui, se ele fosse cruzar o braço, não é o caso da narrativa. Eu tenho como fazer ele, diante do roteiro, isso aqui é o maneirismo dele, eu tenho como fazer ele cruzando o braço? Olha só. Cruzou o braço, passa a mão, passa por aqui, né? Essa aqui passa por aqui, e essa aqui vem aqui, e essa aqui vem mais para cá. Ele tem a capacidade de cruzar os braços? Sim. Esse aqui é o maneirismo desse personagem? Ele tem essa capacidade? Então eu vou ver essa questão do funcionamento, tudo ali no roteiro, eu aponto no roteiro. Eu tenho que estar esperto com a pessoa que está construindo esse boneco, que construa o boneco o mais próximo possível daquilo que o roteiro está pedindo. No caso, sou eu mesmo que faço esse boneco. Então eu já tenho tudo isso em mente, essa questão da mobilidade, do equilíbrio, dos maneirismos, né, desse ator e assim por diante. Agora nós vamos entrar na parte da proporção e o equilíbrio, né? Como ele vai estar, como vai ser a proporção diante da maquete. Por exemplo, aqui nós temos o projeto, que é o projeto do Criolando. Gente, essa folha está toda sujinha assim, porque ela já foi para a bancada, né? E ela ralou pra caramba na bancada. A gente não leva um computador, não leva um iPad, mas a gente gosta de fazer na mão, porque a gente gosta de colocar o boneco, vai construindo e vai colocando ele em cima, né? Vai colocando ele em cima da estrutura. No caso, esse boneco é essa estrutura aqui. E a gente vai colocando em cima e vai conferindo isso, olha só. Deixa eu estar no lugar certo aqui. E vai conferindo, ver se está funcionando. Por quê? Aqui nós já temos o tamanho, a estrutura real, a escala real do boneco que nós queremos. E tem também as respectivas peças e as suas medidas em que nós vamos usar. Eu vou dar um exemplo para você. Esse boneco é um homem. Esse boneco vai ter 29 centímetros, né? Que é o boneco que nós escolhemos fazer. Olha, está aqui. 29 centímetros, é claro, formando a cabeça. E eu sei, então, a estrutura dele está delineada aqui. Eu sei que, por exemplo, aqui vai uma bolinha de 6 milímetros. Eu sei que as pecinhas de encaixe vai aqui.
Eu sei que aqui vai um pedaço dessa haste, né? Essa haste rosqueada, ela vai ter X milímetros, né? Aqui no final aqui, nessa outra parte que está raladinha aqui também já. Eu tenho aqui todas as medidas, né? Dos bonecos. E eu tenho aqui a quantidade de peças que vai ser produzida para produzir X bonecos. Então, eu tenho aqui nessa escala, nós colamos aqui, é o jeito que nós trabalhamos, você pode trabalhar do jeito que você quiser, né? Para fazer isso. Tem pessoas que fazem vários tipos. A gente gosta de fazer bem assim, livre, porque isso aqui vai para a bancada. A bancada, quando nós construímos muitos bonecos, a bancada, né, com óleo, com água, com vários materiais, então vai sujando aí. A gente não liga não, né? Cola, né? Tem muita coisa de cola, de silicone, porque isso aqui é a base que vai em toda, permeia todas as bancadas aí de construção até chegar ao final. Nós temos aqui uma mulher de 22 centímetros e nós definimos também por tamanho, se é mais forte, se é menos forte, se é muito magrinho, se é esquelético, que estrutura que é essa, de braço, de mão. Então nós vamos estruturando todo esse processo de construção dos bonecos. Deixa eu pegar aqui. Estamos produzindo as mãozinhas. Deixa eu pegar esse boneco aqui. Até ele chegar nesse final aqui, olha a mão dele como é diferente desse boneco, né? Ele tem uma mão mais expressiva, a cor dele é um pouquinho mais diferente, que ele é branco, né? Ele é bem branquinho porque ele está passando por um processo terminal de vida em hospital. Olha só, mas ele é todinho articulado e eu consigo fazer todas as articulações que a narrativa pede, tá? Todas. É claro que com certa limitação, a gente vai fazer com a flexibilidade de um filme aí de live action, né? A gente não vai ter essa mobilidade toda. Deixa eu ver aqui o próximo tópico. Feito isso aqui, ó, nós falamos que a partir do momento que nós montamos esse boneco, nós falamos que nós gostamos de fazer um processo de amaciamento, que chama, né? Depois de tudo, é o ajuste final, para que seja depois construído, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que é feito isso e os materiais que usa. Nós prendemos, né? Existe uma hierarquia de pressão nesses encaixes, nessas bolinhas. Essa hierarquia de pressão é muito importante para fazer esses ajustes final. Por exemplo, o ombro eu não preciso apertar muito, né? Porque ele vai fazer esse movimento aqui, ó, né? E eu não preciso apertar muito, não vou exagerar. É claro que eu lubrifico, né, todas essas articulações, então eu vou fazendo movimentos com isso, porque existem umas arestazinhas nesses furinhos aqui, que eles têm que ser bem limpinhos, porque ela tem que encaixar com perfeição na bolinha. Precisa ter um encaixe perfeito nessa bolinha, então não pode ter nenhuma arestinha. Então, esse ajuste final, que é esse amaciamento que nós chamamos, vai amaciando e vai apertando de acordo com a pressão que nós precisamos do boneco pronto lá. Apesar que quando o boneco vai para animação, quando você começa a mexer ele, você precisa acessar esses parafusinhos para dar um aperto, alguma coisa. Então nós precisamos pensar nisso também, tá? A coluna também tem um tipo de pressão, né? Ela precisa ser presa, né? Travamento. Nós fazemos travamento com cola de Durepox. Esse Durepox é muito importante. No caso dessa perna aqui, ó, a gente não faz um mecanismo para fazer, porque fica muito caro fazer isso. Então nós usamos aí o encaixe e as bolinhas do sistema convencional e fazemos um travamento do Durepox. A gente percebeu que funciona e funciona muito bem, então a gente não ficou muito feliz com isso, tá? Então esse amaciamento, esse ajuste final é importante. Eu tenho uma pressão aqui no quadril que ela é diferente, que precisa ser pensado nisso, é diferente. E o joelho nós acreditamos que é o mais importante de todos, porque nós trabalhamos com o boneco preso no set, preso nas bancadas do set. Então o joelho e essa parte do pé, né, você vê que o pé ele é articulado aqui no meio, olha só. E essa articulação que tem aqui do tornozelo,
é muito forte, é a pressão mais forte que exerce nos nossos bonecos, pelo menos é o que dos bonecos que nós trabalhamos, né? Que ele tem essa ponta de pressão aqui. Então esses ajustes final, antes de fazer o revestimento, antes de colocar as massas desse boneco para se transformar nisso aqui, já tem que ser pensado antes. É o ajuste de pressão, né? de articulação, de amaciamento e de lubrificação, tá? É assim que funciona até a próxima etapa. Terminamos aqui essa aula e agora nós vamos para a nossa aula número 3. Obrigado a todos que vocês assistiram até aqui, dá um like lá, assiste, faz aquelas coisas lá que precisa ser feito para ajudar a gente e para compartilhar nosso trabalho e para você mandar para os amigos aí para que todos tenham aí um conhecimento legal acerca de stop motion. Obrigado a todos.